Os fundos imobiliários têm se destacado como uma das modalidades de investimento mais populares entre os brasileiros nos últimos anos. A principal vantagem, a simplicidade. Ao investir em FIIs, você consegue acessar o mercado imobiliário sem precisar lidar com a burocracia de adquirir um imóvel físico. Além disso, muitos FIIs oferecem distribuições mensais de rendimentos, que são isentas de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma excelente opção para quem busca uma renda passiva. Outro ponto positivo é a acessibilidade. Com valores iniciais baixos, qualquer pessoa pode começar a investir, ao contrário da compra de um imóvel tradicional, que exige um capital bem maior. Esse fator tem impulsionado o crescimento dos FIIs no Brasil, tanto no número de fundos disponíveis quanto no número de investidores. A prova disso é o aumento significativo de CPFs cadastrados na B3, refletindo a consolidação dos FIIs como uma alternativa viável de investimento. Mas e você? Já investe em fundos imobiliários ou ainda está em dúvida se vale a pena? Eu sou o Alê e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a classe de investimentos, explicar por que muitos brasileiros ainda preferem investir diretamente em imóveis e, claro, dar a minha visão sincera sobre os FIIs. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais dicas sobre como transformar sua vida financeira com investimentos. O IFIX, índice que acompanha os fundos imobiliários, tem enfrentado quedas consideráveis nas últimas semanas. Mas o que está acontecendo? A resposta está na alta dos juros e em um cenário econômico mais desafiador. Quando a taxa de juros sobe, outros investimentos de renda fixa se tornam mais atraentes, o que acaba pressionando os FIIs. Isso acontece porque, para manter a atratividade, os fundos precisam aumentar seus dividendos. Mas como os aluguéis nem sempre são ajustados de forma imediata, o valor das cotas acaba caindo para que o dividend yield, ou seja, o retorno sobre o preço da cota, suba. O bom é que, quando os juros caírem, as cotas podem se valorizar, o que abre uma oportunidade para quem tem visão de longo prazo. No geral, os ativos brasileiros estão baratos e os FIIs não ficam para trás. Se você quer continuar por dentro do mercado de FIIs e aprender mais sobre como investir, me segue nas redes sociais. Já falei sobre temas como o poder do reinvestimento, a relação entre o valor de um imóvel e sua liquidez e como escolher os melhores FIIs para sua carteira. Além disso, tem uma mentoria individual no Investir para Transformar, onde te ajuda a construir uma estratégia de investimento personalizada. Me manda uma DM por lá se quiser conversar mais sobre oportunidades atuais no mercado financeiro. Historicamente, o brasileiro sempre teve uma relação especial com imóveis. Isso se deve ao fato de que muitas pessoas que não tinham acesso à educação financeira no passado conseguiram construir sua prosperidade comprando imóveis que, pelo menos, se valorizam ao longo do tempo e corrigem a inflação. Além disso, a possibilidade de gerar renda passiva com aluguéis ajudava a custear novas aquisições. Hoje, com os fundos imobiliários, é possível investir no mercado imobiliário com menos capital, sem a dor de cabeça de gerenciar um imóvel físico. Investir diretamente em terras ou imóveis pode ser mais vantajoso em termos de valorização, especialmente se você souber identificar boas oportunidades. Você pode comprar imóveis abaixo do valor de mercado e vender com grande valorização no futuro. No entanto, isso exige tempo, conhecimento e esforço para identificar as melhores oportunidades e gerenciar os ativos. Já investir em fundos imobiliários elimina a gestão ativa. Não há preocupação com a manutenção, inquilinos ou vacância. Os gestores especializados fazem todo o trabalho para você. No entanto, essa modalidade vem com um custo: as taxas de administração e um possível retorno mais diluído. Isso pode ser menos atrativo para quem busca maior controle sobre o investimento, mas é uma boa opção para quem busca praticidade. Pessoalmente, eu prefiro investir em empresas e títulos do governo do que em fundos imobiliários. Não tenho a necessidade de receber rendimento mensal e prefiro focar em empresas com bom potencial de crescimento e expansão, onde os lucros podem ser reinvestidos para gerar mais valor ao longo do tempo. Além disso, a tributação sobre o ganho de capital nos FIIs e o spread de rentabilidade em relação ao CDI me fazem optar por alternativas mais vantajosas. Outro fator importante é o risco de vacância e quebra de contratos nos imóveis, que pode impactar negativamente a rentabilidade. E claro, a imprevisibilidade do mercado acionário.
como aconteceu em algumas áreas do centro de São Paulo, torna a escolha mais arriscada. No entanto, isso não significa que FIIs não possam ter um lugar na carteira de alguns investidores. Depende do perfil de risco de cada um. No caso dos FIIs, eu prefiro os fundos de tijolo, que investem diretamente em imóveis, já que acredito que, se for para correr o risco, o melhor é ter exposição direta ao ativo. Já os fundos de papel, que investem em títulos de crédito imobiliário, não me atraem tanto. Para crédito, eu prefiro a renda fixa. Um dos maiores erros ao investir em FIIs é focar apenas na renda mensal. O mais importante é observar a valorização do ativo ao longo do tempo. Não adianta ganhar R$ 10 por mês de dividendo se a cota do fundo cai 20% no ano. Outro erro comum é não respeitar o próprio perfil do investidor. Se você se sente desconfortável com as quedas de preço, talvez FIIs não sejam a melhor opção para o seu momento financeiro. Falando de oportunidades, alguns FIIs estão com preços interessantes. Fundos que investem em shoppings ou lares corporativos em boas localizações podem se beneficiar da recuperação econômica. Mas claro, tudo depende do cenário atual e da análise individual. No Brasil, é possível compensar lucros e prejuízos de investimentos em FIIs para o cálculo do imposto de renda. Essa compensação pode ser vantajosa, pois permite reduzir a carga tributária sobre os ganhos de capital. Caso você tenha prejuízos com a venda de FIIs, pode compensá-los com lucros de outros FIIs, tanto no mesmo ano quanto em anos seguintes. E aí, o que você acha dos fundos imobiliários? Prefere investir em imóveis diretamente ou em FIIs? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar ler e responder todo mundo. Até o próximo vídeo e bons investimentos, pessoal!